paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Continuação do livro do Êxodo, capítulo 37. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com o seu pé e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores. Formavam um todo com ele. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Em um braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante para os 6 braços que saíam do candelabro. No próximo candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saiu do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos, e assim era com os 6 braços que saiu do candelabro. Esses botões e esses braços faziam um corpo com o candelabro, formando todo uma só peça de ouro puro batido. Fez 7 lâmpadas de ouro puro e fez de ouro puro as suas espevitadeiras e os seus cinzeiros. Empregou um talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 1 côvado e sua largura de 1 côvado. Era quadrado e tinha 2 côvados de altura. Seus cornos faziam corpos com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior, o seu lado ao redor e aos seus cornos, e pôs uma bordadura de ouro ao redor. Fez para ele 2 argolas de ouro que foram colocadas abaixo da bordadura dos 2 lados e serviriam para receber os 2 varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, e fez também o óleo para unção santa e o perfume aromático, composto segundo a arte do perfumista. Livro do Êxodo, capítulo 38. Fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 5 côvados, sua largura de 5 côvados, era quadrado, e sua altura de 3 côvados. Em seus 4 ângulos pôs cornos que faziam corpo com o altar e cobriu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, tudo de bronze. Fez no altar uma grelha de bronze em forma de gelócia, que colocou embaixo sobre o rebordo saliente do altar, até a metade de sua altura. Para os 4 cantos da grelha de bronze, fundiu 4 argolas destinadas a receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Introduziu nas argolas ao longo do altar, para poder transportá-la, e fez o altar oco de tábuas. Fez a bacia de bronze e seu pedestal de bronze, com os espelhos das mulheres que faziam o serviço à entrada da tenda de reunião. Depois fez o átrio, do lado meridional ao sul. Fez cortinas de linho retorcido, numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado norte, as cortinas tinham 100 côvados de extensão, e havia 20 colunas com seus pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado do ocidente, elas tinham 50 côvados com 10 colunas e seus 10 pedestais. Pela frente, do lado oriental, 50 côvados. Havia de um lado 15 côvados de cortina, com 3 colunas e 3 pedestais. E do outro lado, isto é, de um e outro lado da porta do átrio, 15 côvados de cortinas com 3 colunas e 3 pedestais. Todas as cortinas do recinto do átrio eram de linho retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze.
os pregos das colunas e suas vergas de prata, e seus capitéis recobertos de prata. Todas as colunas do átrio eram ligadas entre si por vergas de prata. A cortina da porta do átrio era uma obra bordada, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido. Seu comprimento era de 20 côvados e tinha 5 côvados de altura, segundo a largura das cortinas do átrio. Suas 4 colunas e seus 4 pedestais eram de bronze, os pregos e as vergas de prata, e seus capitéis, revestidos de prata. Todas as estacas para o tabernáculo e para o recinto do átrio eram de bronze. Eis a soma dos materiais utilizados para o tabernáculo do testemunho, soma feita por ordem de Moisés e aos cuidados dos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão, Beceleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, com a ajuda de Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, perita em escultura, em invenções e bordados de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho fino. Total do ouro utilizado para todos os trabalhos do santuário. O ouro das ofertas subiu a 29 talentos e 730 ciclos, ciclo do santuário. A prata recolhida dos membros da Assembleia, que foram recenseados, elevou-se a 100 talentos e 1.775 ciclos, ciclo do santuário. Isto vinha a ser uma beca por cabeça, ou seja, meio ciclo, peso do santuário, de todos os que foram recenseados da idade de 20 anos para cima, ou seja, de 603.550 homens. Os 100 talentos de prata serviram para fundir os suportes do santuário e os da cortina, 100 pedestais para os 100 talentos, ou seja, 1 talento por pedestal. Com os 1.775 ciclos, fizeram-se os pregos para as colunas, o revestimento dos capitéis e as vergas de junção. O bronze das ofertas subiu a 70 talentos e 2.400 ciclos. Com eles fizeram-se os pedestais colocados à entrada da tenda de reunião, o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar, os pedestais do recinto e da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do recinto do átrio. Livro do Êxodo, capítulo 39. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura, violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alços que uniam e aos que eram presos pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode para repreendê-lo formava uma só peça com ele e era do mesmo trabalho: ouro púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix engastadas em filigramas de ouro, nas quais foram gravadas à maneira de sinete os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor os tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte, como o efode de ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em 2. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametiça. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Essas estavam engastadas em filigramas de ouro e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel. Era em número de 12 e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão.
e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passado nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e presa as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E enfim 2 outras argolas de ouro que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, na cintura do efode. Prenderam-se as argolas as do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral na cintura do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacete, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida adiantaram-se ele e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainhai tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês, tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor? Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus levaram na casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciões do povo. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Entretanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todos os conselhos procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte, mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificar em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabaste de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Salmo do dia, Salmo 19, dos versículos 1 ao 6. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração anela e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com tuas vitórias e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. A língua do justo é prata finíssima, o coração dos maus, porém, para nada serve. Os lábios do justo nutrem a muitos, mas os nécios perecem por falta de inteligência. É a bênção do Senhor que enriquece, o labor nada acrescenta a ela.
É um divertimento para o ímpio praticar o mal e para o sensato ser sábio. O que receia o mal, este cai sobre ele. O desejo do justo lhe é concedido. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.